Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou tratar de um assunto muito importante para o Enem e para os vestibulares, que são as principais reações químicas que aparecem. Vamos lá para a aula? Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as principais reações químicas que aparecem nas provas do vestibular e principalmente na prova do Enem. Tá? Aqui nessa aula eu estou excluindo as reações orgânicas e pegando só as reações inorgânicas, ok? E aí, começando, eu vou pegar a reação de neutralização. A reação de neutralização ela acontece quando um ácido reage com uma base e nesse processo produz um sal mais água. A água é o produto da neutralização de um ácido como uma base, tá bom? Ou seja, por exemplo, o HCl reagindo com NaOH, acontece a reação química, sendo que para o HCl, o H é ionizado na forma de H+, e consequentemente o Cl é liberado no meio aquoso como Cl-. Tá? Do mesmo jeito, o NaOH ele dissocia o Na+ no meio aquoso e o OH-. Tá? E aí, nesse processo, quando acontece a reação química, o Na e o Cl formam, o Na+ e o Cl- formam o sal, que nesse caso é o cloreto de sódio, o NaCl, e, consequentemente, sobra na solução o íon H+ proveniente do ácido e o íon OH- proveniente da base. Esses dois íons, eles reagem formando assim a molécula de água. E aí a equação química proveniente da neutralização do ácido clorídrico com hidróxido de sódio fica daquele jeito, sendo que o sal formado neste exemplo é o sal de cozinha cloreto de sódio. Outros exemplos de reações de neutralização, eu coloquei aí a reação do ácido sulfúrico com hidróxido de potássio, tá? Coloquei a reação entre ácido fosfórico e o hidróxido de cálcio. Tá? Nessas equações, elas já estão montadas e balanceadas. E eu coloquei a reação entre ácido acético e hidróxido de sódio. Um detalhe aqui interessante é que o ácido acético, que é o ácido que está dentro, que é esse aqui onde está meu mouse, ó, é o ácido acético, ele é um ácido orgânico, tá? E ele termina com OH. Lembrando que ácidos orgânicos, eles têm capacidade de liberar íons H+, que são esses íons que são formados pela hidroxila, o OH. Ou seja, apesar de ter OH no final, essa molécula, essa substância aqui molecular, ela tem características ácidas. Diferentemente do NaOH, por exemplo, que é um composto iônico, que tem um metal na frente, OH-, tem características básicas, ok? Então, mais 3 exemplos aqui para vocês. E aí, pessoal, só para lembrar e frisar os principais íons, que são esses: nitrato, carbonato, bicarbonato, fosfato, sulfato. Os ânions que não têm oxigênio, né, que tem a terminação deles com eto, por exemplo, cloreto, ali que eu coloquei Cl-, e o íon e o ânion hidróxido. E eu coloquei os principais cátions. Eu estou colocando aqui com principais porque são eles que efetivamente aparecem no Enem e nos principais vestibulares. Lembrando que essa aula, o foco é esse, ok? Então, pessoal, algumas observações importantes aqui. A primeira delas, dessa aula, é a amônia, que é uma base diferente porque não tem OH, tá? Apesar dela não ter OH, ela é base. Ela tem características básicas porque a amônia consegue retirar H+ do meio. Tá? Essas substâncias que retiram H+ do meio, que reagem com H+, elas são chamadas de bases de Lewis. Tá? E essa molécula amônia tem essa característica, por exemplo, nessa reação entre o cloreto de hidrogênio e a amônia, formando o cloreto de amônio, que é essa substância, esse sal iônico aqui, ó, NH4Cl.
tá? E aí, pessoal, tem outras reações. Por exemplo, as reações de óxidos com água, né? E nesse caso, a gente tem dois tipos básicos. A reação do óxido molecular com água formando um ácido, tá? Sendo que esses óxidos moleculares, quando reagem com água, são chamados de óxidos ácidos, tá? E a reação também que acontece desses óxidos ácidos, ela ocorre muito na atmosfera. Então, por exemplo, o agravamento, a formação da chuva ácida acontece quando um óxido ácido, ou seja, um óxido molecular que está na atmosfera, reage com a água da chuva e a chuva, consequentemente, a partir disso, vai ser mais ácida do que o normal, tá? A chuva, gente, já é naturalmente mais ácida pela presença desses óxidos moleculares na atmosfera, que é natural, tá? Só que com o passar das décadas, dos séculos, a concentração de óxidos moleculares tem aumentado e, consequentemente, a chuva tende a ficar mais ácida do que o normal, tá? Além dessa reação do óxido molecular, nós também, dois exemplos de reações de óxidos moleculares com água são esses que eu coloquei para vocês, que, por exemplo, tem do N2O5 reagindo com água, formando ácido nítrico, 2 mols de ácido nítrico, e do SO3, que é o trióxido de enxofre reagindo com água, formando ácido sulfúrico. Essa molécula aqui, N2O5, o nome oficial dela é pentóxido de dinitrogênio, ok? Então, são dois exemplos de formação da chuva ácida, de agravamento da chuva ácida que acontecem na atmosfera quando chove e nós temos esse efeito naturalmente, ok? Então, pessoal, mais um exemplo é quando um óxido iônico reage com água formando uma base. Óxidos iônicos, quando reagem com água e formam base, são chamados de óxidos básicos, tá? E, de maneira geral, esses óxidos básicos são óxidos formados por metais das colunas 1A e 2A, de maneira geral, tá? Então, por exemplo, a gente tem alguns, e eu coloquei aqui para discutirmos, para lembrarmos dois exemplos importantes. Por exemplo, esse aqui, ó, que tem o óxido de sódio, Na2O, reagindo com água, formando o hidróxido de sódio, tá? Então, quando um óxido iônico reage com água, forma uma base, deixa o meio básico, tá? E um exemplo, digamos assim, mais importante para as provas dos vestibulares e do Enem é quando, por exemplo, nós temos o processo da correção da acidez do solo usando o óxido de cálcio. O óxido de cálcio é a cal, CaO, tá? Também chamada de cal virgem, tá? Quando eu pego cal virgem, que é a cal, que é aquele pozinho branquinho, e jogo no solo e molho, e naturalmente vai encontrar com água no solo, acontece a reação do óxido de cálcio com água, formando hidróxido de cálcio, que é chamada de cal hidratada. Tá bom? A cal hidratada é uma substância básica. Então, se o solo está muito ácido e eu jogo cal e molho, então, consequentemente, vai formar uma base que vai neutralizar a acidez do solo, tá bom? Outros exemplos de reações associadas aos óxidos que são importantes, que eu coloquei aqui para discutirmos, é essa aqui primeira, que é a formação do calcário a partir da reação da cal virgem com o gás carbônico, tá? Formando o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, que é um dos componentes do calcário, talvez o mais importante, tá bom? Uma outra reação é quando o gás carbônico reage com a água de cal. Lembrando, pessoal, que a água de cal é quando eu pego a cal, que é o óxido de cálcio, em água, aí forma o hidróxido de cálcio. Quando o hidróxido de cálcio encontra com gás carbônico, forma o carbonato de cálcio e água, tá? Só que o carbonato de cálcio não é solúvel em água. Então, consequentemente, o carbonato de cálcio vai precipitar no fundo do recipiente, tá? Então, essa é uma reação muito característica, muito comum nos testes de vestibulares e no Enem, tá? Ela costuma aparecer eventualmente, tá? É a turvação utilizando água de cal. Muito importante, fica a dica, fiquem atentos com esse processo, tá bom? Então, pessoal, continuando, eu coloquei aqui para discutirmos as reações de combustão.
E nas reações de combustão, é importante lembrarmos que um combustível é uma substância que contém o elemento que sofre a oxidação, ou seja, o aumento de NOx. Consequentemente, o combustível é o agente redutor, tá? E além do combustível, tem um comburente, que é a substância que contém o elemento que sofre a redução, diminuição do NOx, que é o agente oxidante. Basicamente, o comburente é o agente oxidante que vai fazer o combustível oxidar, tá bom? Exemplo aqui, eu coloquei a combustão do metano CH4. Combustão do metano, combustível, reagindo com comburente O2, combustão vai produzir, nesse caso, combustão completa, CO2 mais água, e a equação já está balanceada. Tá? O comburente mais comum na Terra é o O2, mas não é o único comburente que existe. Tá? Dependendo da circunstância, outros comburentes como Cl2, H2O2, O3 podem acontecer, podem reagir, tá bom? E nem toda reação com O2 é combustão, tá, gente? A gente pode ter reações com O2 que não são reações de combustão, mas que são apenas reações de oxidação. Tá? Por exemplo, a gente tem alguns tipos de combustão, e eu vou destacar aqui para vocês os tipos de combustão mais comuns. Só que primeiro eu vou destacar os tipos de combustão para combustíveis formados por CH ou CHIO. Tá bom? Nesse caso, ou um ou outro, nós temos a chamada combustão completa, que é quando o combustível ele é oxidado, o carbono do combustível prioritariamente, ele é oxidado até seu NOx máximo. Então, no CO2, o carbono está no seu máximo de oxidação. Tá? A grosso modo, só para ficar bem claro, e sem entrar em muitos detalhes do NOx, não existe CO3. Tudo bem, existe o CO3 2-, que é o carbonato, mas não existe CO3, tá? Ou seja, pessoal, o CO2 é quando o carbono está no seu máximo de oxidação. Então, quando nós temos a combustão e a consequente formação do carbono no seu máximo de oxidação, nós chamamos essa combustão de combustão completa, tá? Já a combustão incompleta, ela tem a oxidação não chegando no seu grau máximo de oxidação. Tá? Por exemplo, aqui eu coloquei a combustão incompleta do etanol, a de cima era a combustão completa do etanol. Olha só, produziu 2 mols de CO2. Essa aqui de baixo é a combustão incompleta do etanol, tá? E produziu 2 mols de CO. Tá vendo a diferença? CO, monóxido de carbono. Tá? Que inclusive é um gás tóxico para o ser humano. Tá? Mas tirando esse detalhe da toxicidade do CO, o que aconteceu é que não tinha oxigênio suficiente para deixar o carbono no seu grau máximo de oxidação. E aí, consequentemente, a combustão foi incompleta. Tá? Só que além da combustão incompleta produzindo CO, a combustão pode ser mais incompleta ainda, se eu posso dizer isso, e ao invés de produzir CO, produzir só C. Tá? C. Esse C, pessoal, é a fuligem que aparece às vezes quando um escapamento de um carro, de um ônibus, joga aquela fumaça preta. Basicamente, aquilo ali é um aglomerado de carbono que está sendo emitido para a atmosfera, tá? E aquele aglomerado de carbono, nós chamamos aquilo de fuligem. Tá? Fuligem, basicamente, é carbono não oxidado totalmente. Tá? Então, pessoal, outros combustíveis, por exemplo, e tem a ver com isso que eu falei para vocês da fuligem, é quando eu queimo o carvão, por exemplo. Carvão é uma mistura complexa de vários componentes, principalmente carbono e enxofre. Ou seja, carbono entrando em combustão com o oxigênio comburente vai formar CO2 na combustão completa. O enxofre oxidando com o oxigênio comburente vai formar o dióxido de enxofre. Tá? Esse dióxido de enxofre é um gás de efeito estufa. Esse dióxido de enxofre é um gás que causa o agravamento da chuva ácida. E além disso, pessoal, esse dióxido de enxofre ele pode ser oxidado mais uma vez, formando o trióxido de enxofre. Tá? Existe esse processo acontece.
Além desse combustível, que é o carvão, que é muito utilizado, por exemplo, em termoelétricas a carvão, por exemplo, nós temos um outro combustível significativo, que é quando queimamos gás hidrogênio. Tá? A queima do gás hidrogênio é muito interessante, porque quando o hidrogênio queima na presença do comburente oxigênio, forma vapor de água. Tá? Ou seja, em tese, esse combustível era para ser o mais eficiente, o melhor de todos. Tá? Em relação à eficiência por grama, ele é um dos melhores combustíveis que existem. Só que tem um problema, tá? A produção do H2 é cara e, de certa forma, complexa. Então, não utilizamos o H2 tanto como combustível pelo custo-benefício, principalmente da produção dele. Tá? Mas, teoricamente, ele é um ótimo combustível, porque ele produz na combustão apenas vapor de água e, além disso, é um combustível muito eficiente. Tá? Essa eficiência, inclusive, é um ponto negativo para ele próprio, porque como ele queima muito, imagina, por exemplo, pessoal, um carro com um tanque cheio de gás hidrogênio e uma batida de carro. Isso seria muito prejudicial, seria muito perigoso, isso é uma bomba praticamente. Então, a gente não usa efetivamente o H2 como combustível no nosso dia a dia por causa desses fatores. Tá? Bom, a combustão acontece de fato como nenhuma dessas anteriores, porque os combustíveis reais, por exemplo, a gasolina que nós colocamos no nosso carro, o diesel dos ônibus e caminhões, eles têm moléculas formadas por CH, por moléculas formadas por CH e O, mas tem moléculas que têm NS também. Ou seja, efetivamente o combustível é uma mistura de moléculas que tem C, H, O, N e S. NS em menores quantidades, tá? E aí o que acontece? Quando esse combustível queima, vai oxidar o hidrogênio virando água, vai oxidar o carbono virando CO2, vai oxidar o carbono virando CO e até às vezes C, fuligem, pode acontecer, mas vai oxidar o nitrogênio e o enxofre também, formando, consequentemente, óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, que são gases que geram a acidez da chuva, agravam a acidez da chuva, tá? Além disso, pessoal, tem um outro detalhe, que todos esses gases, inclusive a água, são gases de efeito estufa. A água tem um efeito estufa, ela tem um efeito de estufa para a Terra, só que vapor de água é impossível de não ter. Tá? Então, a gente exclui da equação do agravamento do efeito estufa a água exatamente porque não tem jeito de não ter água. Tá? E um detalhe importante aqui que eu coloquei para destacar, mas eu já tinha falado anteriormente, é que o CO é tóxico para o ser humano. Tá? Então, a gente tem que evitar CO. Tá? A combustão, quanto mais completa, melhor. Porque além de não produzir CO, se ela for completa, ela vai liberar o máximo de energia para aquele mesmo combustível. Tá? Então, essa é a combustão, aspas, real, efetivamente, que acontece. Tá? Nem toda reação de combustão é uma oxidação. Tá? Existem reações de oxidação que não são combustão. Então, pessoal, eu coloquei aqui para lembrarmos esse processo, que é quando o ferro metálico, na presença de oxigênio e vapor de água e água líquida, ele oxida, formando o hidróxido de ferro 3. Por exemplo, nessa figura que tem uma gota de água, tá, numa superfície metálica de ferro, e aí o oxigênio que está na atmosfera em contato com a água líquida, o oxigênio entra na gota de água, digamos assim, e esse processo de oxirredução acontece formando hidróxido de ferro, que é a ferrugem. O hidróxido de ferro 3, que nesse caso desse exemplo é a ferrugem. Ok? Então, continuando, temos as reações de decomposição. Eu coloquei algumas aqui. Mais uma vez, pessoal, eu coloquei aquelas que são mais importantes para o Enem e para os principais vestibulares. Ok? Bom, eu coloquei a decomposição térmica do calcário. Aqui eu coloquei calcário e escrevi CaCO3, porque o CaCO3, carbonato de cálcio, é o principal constituinte do calcário.
Quando eu pego o carbonato de cálcio e aqueço, ele forma o óxido de cálcio e o CO2, tá? Então, tem alguns processos que aparecem nos vestibulares, nos testes, no Enem, que mostram carbonato de cálcio sendo aquecido. Quando tem carbonato de cálcio e tem aquecimento e fala que sai um gás, lembrem-se sempre que o gás é CO2. Dica importante. Além disso, eu coloquei aqui para lembrarmos a decomposição da água oxigenada. A decomposição da água oxigenada, quando a gente mexe, manipula a água oxigenada, que nós vemos aquelas bolhas são de O2, gás oxigênio. A decomposição da água oxigenada gera água oxigenada, se transforma em água e gás oxigênio, tá? Outro exemplo aqui que eu coloquei só para ilustrar mesmo, mas nem é tanto de decomposição, mas eu acho que é importante destacar, é a eletrólise da água, que é quando a molécula de água, com uma corrente elétrica específica, ela se transforma em gás hidrogênio e gás oxigênio, tá? Eletrólise da água, tá bom? Pessoal, estamos terminando, mas antes não podemos esquecer das reações de sais de carbonato e bicarbonato com ácidos, principalmente para a prova do Enem. É muito comum aparecerem questões que mostram reações que acontecem entre sais de carbonato com ácido ou sais de bicarbonato com ácido, tá? O que acontece? Esses sais de carbonato ou bicarbonato, quando pegam um H+ do ácido, eles se transformam numa molécula que é o H2CO3, que é instável. E o H2CO3 tende a virar CO2 e água, tá? E aí, nesse processo, toda vez que tem um sal de carbonato ou um sal de bicarbonato e falar que sai um gás, o gás é CO2, tá bom? Inclusive, pessoal, toda vez que falar carbonato de alguma coisa, bicarbonato de alguma coisa e de alguma forma sai um gás, o gás é CO2. Guardem isso para o Enem e para os vestibulares, tá bom? Por exemplo, nesse processo aqui, eu coloquei aqui para vocês a reação da neutralização do ácido clorídrico do estômago pelo bicarbonato de sódio do sal de frutas. Então, por exemplo, vamos supor, estou com um excesso de acidez no estômago, tá? Aí nós tomamos bicarbonato de sódio ou o sal de frutas, que é formado basicamente por bicarbonato de sódio, tá? E aí nós sentimos aquela vontade de arrotar, aquele gás. Aquele gás é o CO2. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que falar que tem sal de carbonato ou bicarbonato e falar que sai um gás, o gás é CO2? Tá? Bom, como que acontece esse processo? O bicarbonato de sódio reage com o ácido clorídrico do estômago. O ácido clorídrico é o principal constituinte do suco gástrico, formando CO2, que é aquele gás que sai geralmente, tá? Mais água, mas nesse caso desse exemplo forma cloreto de sódio. Um detalhe importante, pessoal, é que eu só posso utilizar medicamentos com a orientação médica, tá bom? Então, excesso de acidez é combatido por qual tipo de medicamento? Como responder ter essa resposta certa, correta? Orientação médica, tá bom? Alguns casos pode-se utilizar bicarbonato de sódio. Esse é o meu caso? Não sei. Depende da fisiologia, depende de uma série de situações que o médico ele é mais competente para dizer isso para a gente, caso a caso, ok? Mas é comum nós fazermos isso no nosso dia a dia, né? Um outro detalhe, uma outra reação é quando, por exemplo, eu não sei se vocês já viram isso, tem um chão, um piso de mármore, e aí para fazer a limpeza do piso de mármore, uma pessoa vai lá e derrama um pouquinho de ácido sulfúrico, tá? É claro que isso é pouco efetivo, né? É pouco prático no dia a dia, ninguém vai jogar ácido sulfúrico num piso de mármore. Mas vamos supor uma situação hipotética, uma situação, um problema de uma prova do Enem, de uma questão do Enem. Ácido sulfúrico caiu numa bancada de mármore. Aí começa a borbulhar um gás. Se a bancada de mármore significa que aquele material, o mármore, ele tem carbonato de cálcio, tá? O carbonato de cálcio ele é muito presente no mármore, ele é presente na casca do ovo, nos dentes, nos ossos,
tá? Então, carbonato de cálcio, estalactites, estalagmites, carbonato de cálcio, ele é muito presente nas provas exatamente pelo fato dele estar muito presente nas substâncias do nosso dia a dia e da natureza, digamos assim. Então, quando um ácido reage com carbonato de cálcio, forma-se um gás. O gás, adivinha qual que é? Gás carbônico, tá? E nesse processo eu coloquei aqui o carbonato de cálcio mais ácido sulfúrico, produzindo CO2 mais água, mas nesse caso o sulfato de cálcio, que é o sal proveniente dessa neutralização, digamos assim. Tá bom? Ou seja, pessoal, eu consigo neutralizar um ácido utilizando um sal de carbonato ou bicarbonato. Tá bom? Outras reações importantes e interessantes para destacarmos, tá? E aqui, lembrando, eu não coloquei todas as reações, mas eu coloquei aquelas que são mais importantes dentro da química inorgânica, mais as reações de combustão, tá? Mas tem outras. Por exemplo, eu coloquei aqui a produção do ferro, tá? A produção do ferro, ela acontece dessa forma. Essa substância aqui, ó, que de certa forma é chamada de hematita, que é o minério de ferro, reage com carbono, formando ferro mais 3 mols de CO. E é uma reação endotérmica, tá? Dentro da termoquímica. A produção do ferro é muito importante economicamente, obviamente, porque a partir do ferro nós produzimos aço. Tá? E o aço está super presente na indústria, na construção civil e no nosso dia a dia, obviamente. Então, esse processo aqui, do ponto de vista econômico, ele é muito significativo, tá bom? Outra que eu coloquei aqui é a chamada ustulação, que é a queima do sulfeto de cobre 1 para se obter cobre metálico. Também aparece em alguns tipos de indústrias, tá? O sulfeto de cobre 1 reagindo com o oxigênio na queima, ele produz o cobre e o dióxido de enxofre. Tá bom? Outros processos, outras reações importantes para destacarmos e finalizarmos a nossa aula de hoje. Produção da amônia num processo industrial chamado de ciclo de Haber-Bosch. Tá? Muito significativo para a indústria de fertilizantes e outros materiais também, tá bom? É uma reação extremamente exotérmica, tá? E produz amônia. A amônia é reagente de vários outros processos industriais, prioritariamente, tá bom? E eu coloquei aqui a fotossíntese. Tá? A fotossíntese, que é uma reação endotérmica, porque absorve luz do sol e calor, tá? E nesse processo produz-se a molécula de glicose, que é essa aqui, C6H12O6. Então, pessoal, essas são as reações químicas mais importantes para o Enem. Então, pessoal, essas são as principais reações químicas, excetuando as reações orgânicas, dentro da prova do Enem dos principais vestibulares. Peço para vocês comentarem no vídeo, divulgarem para os amigos de vocês, darem um like aqui no vídeo e nós nos vemos numa próxima aula. Valeu!